Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno aqui do canal Peãocast. Estamos dando sequências aqui no Rodeio das Lives e nós estamos com o tema bullying. Eu superei o bullying. Também estamos falando do tema perdão. Eu acredito na palavra e acredito na força do perdão e acredito na força do depoimento, das histórias das pessoas. E nós somos aqui do canal Peãocast, adoramos puxar uma boa conversa. E hoje eu falo com a Fabi Tomás. Ela vai contar sobre a sua fase de superação sobre o bullying. Eu superei o bullying. Para você que talvez já tenha ouvido falar sobre bullying ou talvez não saiba a definição, é muito grave. O bullying existe no mundo desde quando o mundo é mundo e isso vem se intensificando e com sequelas muitas vezes irreversíveis. E felizmente pessoas conseguem dar a volta por cima. A definição de bullying aqui no Google é: bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão e intimidação repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo, geralmente na escola. Geralmente são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Então, é muito, muito sério. E, na verdade, isso é um grande desafio de todos nós como pais, nós como tios, nós como cidadãos, nós lá no colegas de trabalho. E dentro desse contexto, nós vamos fazer essa série de lives para compartilhar, para falar sobre essas experiências. Daqui a pouco a Fabi já está chegando e vamos compartilhar. Olá, Marisa, um grande beijo no coração. E sempre acompanhando as lives, sempre aqui dando carinho da sua audiência, da sua participação, sempre ali, né? A Marisa é uma das amigas virtuais que eu fiz ao longo de 2020, nessa fase tão desafiadora para todos nós. E hoje, dando sequência na geração de conteúdo desse propósito chamado bullying. Eu superei. Obrigado, gratidão você, Marisa. Um beijo no coração. Estamos aguardando a nossa convidada, que é a Fabi Tomás, que já deve estar chegando por aqui, para que a gente dê sequência, ouça a história e já convido você desde já. Compartilhe, entre ali também no YouTube, no Peãocast, se inscreva ali no Peãocast. Estamos também disponíveis no Spotify, aí o podcast do Peãocast. E aqui no Peãocast tem esse propósito de compartilhar experiências, trazer informações de relevância que de alguma forma possa inspirar pessoas a tomarem decisões relevantes, seja o perdão, seja contar a sua história do bullying. E estou aqui aguardando a Fabi dar o ar da graça, que eu acabei de falar com ela, ela vai falar do Pará. Fabuloso. Muito bom. Oi, Fabi, ela já chegou por aqui. Muito bem, já vou conectar com a Fabi, diretamente sobre bullying. Eu superei o bullying. E se você tiver amigos e familiares que acham que esse tema é relevante, compartilhe ali já, ou depois que tiver gravado, compartilhe também. Fabi, boa tarde. Boa tarde. E aí, tudo bem? Tudo bem. Você me ouve bem? Sim. Eu te ouço com ruídos. Tá um pouco baixo. Eu estou te ouvindo com ruídos. Bastante ruídos. Marisa, a Marisa pode confirmar se o meu áudio chega bem, Marisa? A Marisa que está ouvindo. E Oi? agora? Agora está ótimo. Agora está ótimo. Era o meu ventilador que faz muito barulho. Descobrimos o efeito sonoro aí, o que estava... Vou ficar no calor agora. Faz parte, amiga. É o preço da fama. Marisa, estou escutando um barulho. Olha, ainda escuta o barulho, pessoal, o áudio tá bom agora, tá tudo... Alguém pode dar um ok, falar que tá tudo ok? Tá, maravilha. Muito bom. Fabi, seja bem-vinda, por favor, se apresente, conte pra gente quem é a Fabi, da onde ela vem, aonde ela está e para onde ela vai, e depois nós entraremos no tema propriamente dito, que é Eu Superei o Bullying, que particularmente esse tema
eu gosto muito, até porque um dia eu vou contar a minha história também sobre a minha superação, sobre o bullying e a minha motivação de contar esse bullying, a história de outras pessoas, é para que realmente pessoas se motivem a acreditar. Ela não é a única do mundo, e quando ela fala, e quando ela conta, e quando ela compartilha histórias, ela pode sim se libertar, ou pelo menos buscar forças para que possa achar caminhos. Fabi, seja bem-vindo, um beijo no coração, arrebenta, porteira aberta. Obrigada. Obrigada. Então, como ele já falou, né? Eu me chamo Fabi. Nome Fabiana Tomás Marinho, mas eu gosto do apelido carinhoso que é Fabi. Adoro quando me chamam assim, então ficou Fabi. Fabuloso. Moro em Ourilândia do Norte, no Pará, tá? Para quem não conhece aí, é a cidade do ouro, aqui tem muito garimpeiro. E aí aqui a Vale está localizada aqui, né? Tem um projeto aqui do Onça Puma. Oi, Patrícia! Obrigada por comparecer. Sou mãe da Laura, de 9 anos, mãe da Ana, de 2 anos, casada já há 12 anos, com o digníssimo Cláudio No Cândido Marinho. Fabuloso. Cearense. O meu pai é do Rio Grande do Norte, a minha mãe é paraibana e eu vim parar no Pará. Fabuloso isso. Já gostei da história. Nasci no Pará e me criei no Pará. Na verdade, eu nasci em Jacundá, Pará. Para quem não sabe, Jacundá é o nome de um peixe, né? Que a antiga Jacundá, ela foi inundada, esqueci agora o nome lá do trem que desabou lá e inundou a cidade. E aí eu sei que ficou o nome de um peixe, Jacundá. E tem 12 anos que eu moro em Ourilândia do Norte. Foi aqui que eu vim para cá para trabalhar, conheci meu esposo, casei e tenho essas 2 princesas. Fabuloso. Trabalho com artesanato, né? Por enquanto, no momento eu estou no artesanato, mas estou me formando como analista corporal e comportamental. Estou amando. Incrível história. Me conta essa questão do bullying. Realmente você viveu essa questão do bullying? Conta essa trajetória e depois a gente quer saber o desfecho, se você se sente liberta desse processo, se é possível dizer que a gente consiga libertar desses traumas. Vamos lá, fique à vontade, Fabi. Então, o bullying, né, gente, é uma palavra de origem inglesa, né, que foi designada de muita agressão, de intimidação, né, contra aqueles indivíduos que não eram aceitos por grupo, né, e principalmente acontecia nas escolas, né. E assim, eu sofri um pouco desse bullying, então assim, quando eu sofri essa questão do bullying, eu nem sabia, nem existia essa palavra. Não existia essa palavra ainda, eu não sei nem o que era. Quando veio a aparecer essa palavra do bullying, né, que assim, onde eu morava não tinha conhecimento, então, assim, muito criança não sabia. Mas quando veio aparecer aí que eu fui saber que eu sofri bullying na escola, né? Então, eram os rótulos, né, que as pessoas colocavam em mim. Eu até anotei aqui no papel, que é muito nome. Perereca de bananeira, cambita seca. Meu Deus. Dentuça. Eu pensava de chamava de dentuça. De Magrela e de Olívia Palito. E eu acho que tem até mais nome por aí que eu não tô conseguindo lembrar. Então, eles falavam tudo isso comigo, né? As crianças lá na escola, os amigos eram na igreja. Eu sofria isso, era na escola também, em casa. Eu escutava muito, menina lesada, né? A menina não sabe fazer nada, vive no mundo da lua. Então, eu sofri tudo isso. E realmente, eu era magrela mesmo. Eu era bem magrinha. E aí, realmente, era o Olívia Palito mesmo. E assim, aí as pessoas me tratavam desse jeito, né? E eu lembro, assim, na minha infância, que eu ficava bem zangadinha, né? Eu ficava bem estressada. E o que acontece? Quando a pessoa fica zangada, aí é que eles falam, né? Eles falavam assim, se você apelar, aí que vão te chamar mesmo desse nome. E aí acabava apelando, não tinha como não apelar. E acabava que os colegas lá ficavam apelidando o tempo todo desse nome. Eu sofri tudo isso aí, sofri na minha casa também, em casa. Eu lembro eu tinha um irmão que ele até faleceu, ele só me chamava de cambita seca. Só que assim, com ele eu não apelava muito não, porque era meu irmão, né? Eu nem ligava muito, assim, com essas coisas. Mas na escola a gente apelava demais, eu lembro que eu sofri demais isso daí.
Então, assim, o que eu tenho para dizer de tudo isso, né? É que eu cresci e aí eu fui ter entendimento disso que aconteceu comigo lá na infância e o porquê que tudo isso aconteceu, né? É claro que a gente sofre, a gente fica muito mal com isso, sentir o que é a dor da rejeição, né? Da exclusão na escola, aí você se tranca, você se fecha, você se exclui, aí você não quer, não fica participando mais daquele grupo, as pessoas praticamente colocam de lado, de escanteio. Eu lembro também que na rua da minha casa, que eu tô morrendo de calor agora, na rua da minha casa, quando eu ia brincar com as minhas coleguinhas lá de casa, né? Era onde eu mais sofri. Elas me batiam, elas puxavam meus cabelos. Era desse jeito, as Poxa, brincadeiras. E aí, o que acontecia? Os pais, eles não observavam muito. Eu vou falar mais de mim, não vou falar muito dos outros, não. Vou falar de mim, da Fabiana. tá. Eu lembro que eu tinha uma sobrinha também, que ela cresceu juntamente comigo, e o pessoal apelidava ela, rotulava ela de hipopótamo e chorona, porque ela chorava demais, né? Abria o berreiro no mundo e chorava muito, o pessoal colocava, apelidava dela, disse como ela era gordinha, eu já era magrela. E ela já era mais fortinha. Então, o pessoal apelidava ela de hipopótamo. Então, gente, isso é ridículo, né? É Ridículo. horrível. É Então, triste. hoje eu não vejo muito isso. Assim, a minha filha, ela tem 9 anos, a Laura, ela estudou numa escola particular, né? Muito tempo. E eu cheguei a trabalhar nessa escola e eu não via isso lá. É tanto que eu trabalhei uma semana nessa escola, eu fiquei numa sala. E aí, quando eu via lá, quando tinha uma criança que tratava a outra mal, o que que a tia fazia? Ela pegava aquela criança e colocava no cantinho do pensamento. Aí ela falava assim, ó, você vai ficar no cantinho do pensamento, porque você precisa respeitar o coleguinha. Aí você vai refletir no que foi que você fez, o que foi que você falou, e aí depois você vai voltar, vai pedir desculpa. Eu vi isso na escola da minha filha, que ela estudou, e eu trabalhei lá esses 4 dias. Eu fiquei lá, eu vi isso. Aí, quando ela veio estudar na escola pública, que foi no ano passado, aconteceu a pandemia. E aí ela ficou em casa. Então, eu digo assim que a minha filha ainda não sofreu bullying na escola, né? Ainda não passou por isso. Sim. E aí, naquele tempo, aí a gente ia brincar com as vizinhas, né? Na, nas casas, brincava nos quintal, né? No meu tempo, Sim. eu brincava no quintal. Então, gente, acontecia de tudo lá. E aí, se eu chegasse em casa para falar alguma coisa para minha mãe, ou ela não dava importância, ou ela me batia, né? Olha como é que era, né? Só que assim, a minha mãe, eu fui criada só por mãe, né? Eu não fui criada com pai, eu fui criada pela minha mãe e por 2 irmãos, aí depois um casou, aí eu fiquei sendo criada só por um, e aí e foi assim a minha infância, né? Então, assim, eu chegava em casa, se eu falasse, eles não davam importância ou me batia, né? E eu apanhei muito. Eu fui uma criança que eu apanhava demais. Porque, assim, eu era bem Sapeca. como é que pinga-fogo mesmo? Pinga-fogo. Pinga. Eu era desse jeito. As minhas 2 filhas são do mesmo jeito também, elas são pinga-fogo. Só que hoje é diferente, né? Então, naquele tempo, as pessoas lá, eu lembro, né? Trazer aqui as lembranças da infância terríveis. Tinha gente que não gostava de mim, né? Que me tratava muito mal, que me rejeitava mesmo de verdade. Era na igreja, eu lembro assim que era mais na igreja e mais na vizinhança. Eu não gosto da Fabiana. A Fabiana é muito chata. Inclusive, o meu rótulo, eu cresci ouvindo isso, que eu sou chata, né? Eu cresci ouvindo isso. A Poxa. Fabiana é chata. A Fabiana é insuportável. E E quando aí, você ouvia isso, eu Fabiana, qual era o sentimento? Era um sentimento de raiva? Era um sentimento de rejeição, tristeza? Qual que era o sentimento que rejeição, rejeição? rejeição é a palavra, é exatamente isso. Você chegou a E chorar? hoje, Você chegou a chorar? Você ficava isolado? Você também acabou se sim, isolando porque isso acontecia? Você fala, não vou em tal lugar porque lá eu sou rejeitado? Isso aconteceu? sim, sim, com certeza. Esse é um dos meus principais traços de caráter. E aí, quando eu estou em dor, né? Quando eu estava em dor, eu ficava desse jeito, me sentia rejeitada.
E aí eu acabava me excluindo para não ser rejeitada, né? E aí eu sim. lembro das pessoas lá que não gostavam de mim, eles me excluíam de tudo. Essa minha sobrinha, que eles gostavam mais dela, não sei porquê, ela era escolhida para ser dama de honra. Gente, o meu coração ficava tão deslacerado. Escolhi ela para ser dama de honra, para ela participar das coisas e eu ficava de fora. Eu não vou chorar. Poxa vida. Tô lembrando aqui. Eu tô puxando as lembranças lá do fim do túnel. Fique à vontade. E Se aí, quiser chorar, gente, eu me chore. sentia muito mal. Eu me sentia muito mal com isso. E aí os meus dentes não eram assim, tá? Lindos, como é agora. Realmente, eu era dentuça mesmo. E tinha um lado aqui, não sei se era esquerdo ou direito, era mais amassado. Eu usei aparelho 10 anos. Eu usei aparelho 10 anos para poder ter esse resultado aqui que vocês estão vendo, né? E aí fui da única das minhas irmãs, eu sou a única que tem os dentes naturais. E eu me gabo por isso hoje, né? Naquele tempo não. Mas assim, então era horrível. Eu lembro assim que era horrível. E aí tudo isso aconteceu porque a minha mãe não tinha tempo de cuidar de mim, porque ela precisava trabalhar para colocar comida dentro de casa. O meu Sim. pai separado, né? Pais separados. Então, aí eu ficava lá brincando, com os vizinhos, no quintal. Gente, isso é um perigo. Isso é um perigo. Atenção aí para os pais de hoje. Não permita jamais que seus filhos brinquem na rua, que seus filhos brinquem na casa de vizinho. Sai dessa, que esse negócio aí é peteco, esse negócio aí é perigoso demais. E eu vivi isso, né? Além do bullying, né? Porque hoje o tema é bullying, né? Mas se eu for falar aqui sobre abuso, né? Se eu falar sobre outras coisas, ainda tem coisa que quer sair, né? Meu Daqui da Deus. toca. Mas é muito perigoso. Então, assim, aí os pais ficam em casa, né? No caso da minha mãe, não ligava muito para isso, eu ficava por lá. Então, aquele sofrimento que eu passei todo, talvez nem precisava passar por tudo aquilo. Se eu tivesse prestado mais atenção, tivesse observado mais, tivesse tomado mais cuidado, né? Só que ela não tem culpa, eu não culpo ela por isso, porque ela tinha que trabalhar para colocar comida dentro de casa. Ela fez o melhor que ela pôde para poder me criar meus irmãos, né? Eu tenho Sim. consciência disso, né? Você tem mais alguma pergunta? Não, tô adorando a sua história, adorando o sentido de você Sério? ter, sentido de você ter coragem de fazer, mas também aqui sentindo no coração como é difícil, né, resgatar lembranças tristes, né? São lembranças fortes, são lembranças que impactaram. Por exemplo, já passaram anos e você consegue resgatar detalhes. Significa que foi muito forte. Não sei se você concorda, mas eu Mas, acho que quando mas não sei se você concorda, que quando uma pessoa consegue expressar algo que aconteceu de ruim, ela já está no processo de se livrar disso, porque ela significa que ela está conseguindo falar sobre isso, e falar sobre algo ruim que aconteceu, né? No caso aqui o tema é bullying, já começa a ser libertador. Vai esquecer? Eu acho que não tem como esquecer, mas tem como superar. Você acha que faz sentido isso? sim, eu acho que faz muito sentido. Porque assim, eu digo assim, ó, que assim, Deus, ele teve muita misericórdia de mim. Porque eu poderia ser uma pessoa que nem prestasse mais. Porque imagina aí, uma criança, né, na fase dos 9 anos para frente, né, eu creio, que foi, né, mais ou menos nessa faixa etária, até a fase da adolescência, e você chegar a ser jovem, ser excluída, ser rejeitada pela sociedade, pelas pessoas ali que não gostam de você, que olham para você e simplesmente te rejeita, às vezes por causa da sua cor. Ai, porque, olha, eu já me senti excluída por causa da minha cor, porque eu sou branca, porque hoje eu me considero uma pessoa linda, mas eu já me senti excluída por isso. Porque o preconceito, as pessoas elas têm preconceito de todas as raças, todas as cores, as pessoas, não adianta, o ser humano ele é bem complicado. Eu já me senti excluída por isso. Aí a pessoa vai e fala assim, aquela menina é insuportável, aquela menina é chata. Aí quando me conhece, aí se engana. Aí eu já ouvi até a gente falar assim, nossa, antes, quando eu não te conheci, eu achava que você era insuportável, mas depois que eu te conheci, você é um amor de pessoa, né? Então a pessoa já julga logo pela aparência, né? Então até Sim. por isso eu também já fui rejeitada, né? E assim, o sentimento que eu tenho hoje, assim,
tudo isso passou. É claro que ficou aí, as lembranças, né? Eu achei importante, assim, falar desse assunto, porque eu passei por ele, mas aí, na verdade, eu vim me conhecer mesmo, saber quem eu sou de 2019 para cá. O que Acredita aconteceu? isso? O que aconteceu que você fez perceber quem é você? Então, porque assim, muitas pessoas estão aqui nesse mundo e não sabem quem são. Tem delas que morrem sem saber quem elas foram, o que elas vieram fazer aqui, esse mundo, né? E aí eu conheci, aí um belo dia, duas amigas minhas me apresentaram o Corpo Explica. Não sei se vocês conhecem o Corpo Ah, Explica. E fabuloso. aí eu venho, como eu fui uma criança que sofreu bastante lá, né? No passado, aí tem toda uma história, todo um contexto. Fui criada sem pai, somente com mãe. E aí, quando eu encontrava um namoradinho, eu só queria era carinho, aconchego, abraço. O que eu buscava nos namorados? Eu buscava o amor do meu pai, que eu não Tá. tinha, que eu não tive, porque eu tenho traço de caráter de desde alto, né? Então, assim, aí eu buscava nos namorados o amor que eu não tive do meu pai. E aí, isso atrapalha o indivíduo, ele acaba até fazendo um casamento, escolhendo a pessoa tá errada, e daqui que ele se conserte nesse casamento, daqui que a pessoa se conserte na vida dela, vai demorar muito. Então, assim, eu confesso que eu tive anos de atribulação no meu casamento, porque eu não me conhecia, eu não sabia como meu esposo era, o que ele passou na infância dele, e ele não sabia o que eu passei na minha infância. Então, tudo isso, quando junta dois indivíduos numa mesma casa, que um tem a mente do jeito, a outra tem a mente do outro, se dá um conflito, né? Então, acabou dando isso aqui na minha história. Então, se eu for falar vou falar de cura, eu vou falar de casamento, tem muita coisa para poder falar. Mas para a gente não fugir muito do assunto, né? Então, assim, aí eu participei de terapia, psicóloga, ele também, né? Então, assim, eu fui uma criança, certo? Eu fui, sim, uma criança. Eu acho que no mundo, todas as pessoas, se alguém falar assim, eu nunca fui traumatizada, eu nunca passei, olha, eu não acredito, porque não tem como. Todo mundo, todas as pessoas já passou por algum trauma, já passou por alguma coisa difícil na infância e que afeta hoje, né? Então aí meu esposo e eu a gente foi fazer tratamento de 2017 para cá, né? E aí eu sei que não deu muito certo, mas quando foi em 2019, Deus me abençoou com algumas amigas, elas me apresentaram o Corpo Explica e eu entrei no Corpo Explica, né? E aí, hoje estou me formando para analista corporal. Aí, quando eu comecei a estudar o corpo humano, o desenvolvimento humano, o que acontece, por que aconteceu tudo isso na minha infância? Por que as pessoas me chamavam de magrela? Por que elas me chamavam de cambita seca? Por que elas me chamavam de Olívia Palito? Porque eu era magrinha. Por que eu era magrinha? Porque é um dos traços de caráter que eu tenho, né? Que é o esquizoide. E aí, só que tem uma coisa que eu não sabia, que eu descobri. Todas as pessoas que você conhecer, que elas são bem magrinhas, né? E que geralmente, ela vai ter a testa mais alongada aqui, ó. Isso aqui mais fundo, né? E mais Tá. alongada aqui, assim, a testa. Geralmente, a testa é grande. Geralmente o corpo dela é todo espetadinho. Se vocês, para quem conhece a minha filha, a Laura, ela é totalmente esquizoide. Ela tem esquizoidia e ela tem a psicopatia também, mas não é do filme não, tá, gente? É apenas um traço de caráter, porque o psicopata, ele lidera, ele articula, ele tem o poder, assim, de conectar as pessoas, de argumentar, é só isso. Tá. Aí eu fui descobrir por que eu sofria esses maus tratos aqui. É um dos traços de caráter que eu tenho, né? E aí eu descobri que o esquizoide, ele é a pessoa mais inteligente da face da Terra. Ah, eu fiquei muito feliz. Então, assim, ele é criativo, ele é racional e ele é lógico. Mas, para isso acontecer, para esse indivíduo estar no recurso, ele precisa estudar muito e ele precisa destravar o cérebro. Porque o que acontece? Quando a pessoa para de estudar, para de ler, para de buscar conhecimento, é a mesma coisa do cérebro atrofiar, né? Para de se exercitar,
para de se mexer, né? Para de se movimentar. Fica só sentado numa cadeira, comendo, não faz nenhum tipo de exercício. O que vai acontecer com o teu corpo? Ele vai Perfeito. atrofiar, né? E aí, eu lembro que quando eu estudei no internato, em 2014, em 2004, quer dizer, eu lembro que lá, como eu estudava muito, eu ia para a biblioteca, estudava muitos livros, tinha que estudar para passar na prova, né? Porque eu era bolsista, então eu dava o máximo de mim. Eu lembro que lá, um dia desse eu estava me lembrando, eu tinha assim, o meu raciocínio ele era mais lógico, eu lembro que eu raciocinava mais rápido. Às vezes os amigos vinham fazer uma pergunta para mim, eu tinha resposta na ponta da língua, entendeu? E aí, por quê? Porque eu estava exercitando meu cérebro, né? Então, aí eu vim descobrir que eu tenho esse traço de caráter e eu fiquei muito feliz, porque eu sou uma pessoa criativa mesmo. Eu lembro que na minha infância, eu desenhava, eu pegava as folhas em branco e eu desenhava os vestidos, desenhava a saia e eu falava que eu ia ser estilista. Aí, o que acontece com o esquizoide? Ele vive no mundo da lua. Ele pensa muito, ele sonha muito. E aí as pessoas chamam ele de maluco. Se ele abrir a boca para falar, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vai dar certo. Aí as pessoas já começam a falar assim, não vai dar certo. Cuidado que a queda vai ser grande. Cuidado com esse sonho, porque a queda vai ser grande. E aí eu lembro que eu era muito assim. Eu fazia as coisas, eu sempre fui criativa para artesanato. E eu tenho uma habilidade em mim que, se você me ensinar uma coisa 2 vezes, eu já aprendo, né? E Fabuloso. aí eu não conhecia esse lado meu. Eu não conhecia esse lado meu. As pessoas colocavam os nomes em mim, os apelidos em mim, eu me sentia muito mal, eu me rejeitava, porque é isso que acontece com o indivíduo que tem esse traço de caráter esquizoide, ele se rejeita, ele quer ficar no cantinho dele. Quando ele se sente que está rejeitado, ele já se rejeita logo para não ser rejeitado. Ele fica lá no cantinho dele, no mundinho dele. Mas enquanto ele tá no mundinho dele, ele tá aqui, ó. A cabeça dele tá rodando, tá empanada. Um dia desse eu falei pra minha filha. Ela também tem muita esquizoidia. E aí hoje eu consigo, eu sei, eu me conheço, eu sei quem eu sou, né? E hoje, se a pessoa falar qualquer coisa comigo, eu simplesmente vou ignorar, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, porque ela não vai conseguir me irritar mais. Porque Você tem quando a pessoa te você tem irrita, autodomínio hoje. sim, quando a pessoa te irrita, ela que está te dominando. Quando você Perfeito. se sente irritado por qualquer pessoa, por qualquer coisa, aquela coisa está te dominando, certo? Então, assim, hoje, né, eu conheci. Se eu não tivesse conhecido o corpo explica, eu não sei o que é ser da minha vida, eu não sei o que é ser do meu casamento, eu não sei. O corpo explica, na verdade, ele foi uma ferramenta abençoada por Deus que veio na vida de muitas pessoas. Inclusive, tem muitas pessoas que estão sendo salvas dessa escola, é uma escola. Aí eu fui e me conheci, né? Já sei qual é os meus traços maiores, né? Os meus tipos maiores, que é o esquizoide, a rígida e o psicopata, né? Eu tenho esse negócio de liderar, sempre liderei na igreja durante 8 anos também. E o que bota na minha mão para fazer, eu faço o negócio acontecer. Eu não estou aqui me gloriando, eu estou apenas falando os meus recursos. São esses. Eu Perfeito. tinha eles, mas eu não sabia que eu tinha. Aí hoje eu sei que tem, e hoje eu me conheço, né? Então isso, gente, olha, não existe nada melhor do que o ser humano se conhecer e saber quem ele é, saber que ele tem dentro dele superpoderes. A pessoa só entra em depressão porque ela não se conhece, né? E outra coisa, vamos lá voltar pro bullying, né? Vamos prestar atenção nas nossas crianças. Hoje, a Laurinha ela tem a esquizoidia, se ela for para a escola, com certeza vão chamar ela de camitinha seca, vão chamar ela de magrelinha, porque a bichinha é bem magrelinha mesmo, minha bichinha. Amo minha bichinha, ela é muito inteligente. A menina é muito criativa. A menina é inteligente, ela tem cada ideia que eu fico assim, oh meu Deus, que bênção do céu. Que E aí, benção. o que eu vou fazer com a minha filha hoje? Eu vou conversar com ela. Eu vou falar, filha, se alguém falar com você, der algum nome para você, você não vai ligar porque as pessoas vão dizer, porque você é assim e você é assim, né? Vou explicar para ela. E de verdade, a Laura já teve situações aí na escola que ela chegou e falou para mim alguma coisa, aí eu falo assim, filho, você é isso que a pessoa tá falando? Não.
filha, então não se importa com isso. Eu lembro de uma vez que ela chegou falando de uma coleguinha, que a coleguinha, tipo assim, excluiu ela, né? Não quis que ela ficasse junto com ela, a coleguinha dela abandonou ela e foi procurar outra. Aí ela chegou aqui em casa reclamando pra mim isso. Aí eu falei assim, minha filha, se valoriza, arruma outra colega, arruma outra amiga. Se ela não quer ser tua amiga, arruma outra. É porque essa aí não vai dar certo contigo. Arruma outra coleguinha, minha filha, vai ver sua vida. E ela fez assim. Então, os pais, né? Eu falo de mim, eu observo, eu estou observando. Qualquer coisa, foi para a escola. E aí, minha filha, como é que foi na escola? Como é que foi lá? O que foi que aconteceu lá? Eu quero saber. Ela vai me contar. Se tiver acontecido alguma coisa errada lá, se for muito um extremo, eu acho que eu tenho que ir lá na escola, sim. Chamar a professora para conversar com ela e saber o que está acontecendo, né? Inclusive, agora, depois de ter o conhecimento dessas ferramentas, né? Do Corpo Explica, é falar para a professora. Inclusive, esse ano agora de pandemia, eu chamei a professora dela e falei, filha, ela funciona assim, assim, assim. Se você der um trabalho para ela fazer, para ela apresentar, ela vai travar. Ela não vai. Eu era assim na escola. Eu travava, eu chorava e eu não sabia por que eu era assim. Sim. É porque, como o traço de esquizoide é muito alto, então, assim, eu ficava com vergonha de apresentar o trabalho. Por quê? Porque eu ficava com medo de não ser aceita pela turma. E se alguém desse uma risadinha de mim, eu morria. Porque precisa dar... A dor é essa, você precisa da aceitação do outro, né? Aí, quando você se conhece, você sabe o seu valor, você sabe a sua capacidade, você não precisa da aceitação de ninguém, né? Você vai lá, faz o que tem que ser feito. Se aquele não se agradou, é com ele, o problema é dele, o problema não é meu, né? Então, assim, aí eu fui, conversei com a professora dela e falei, ó, minha filha é assim, assim, agora, se você quer que ela faça uma apresentação bem legal, dá um trabalho para ela sobre dinossauro, manda ela falar sobre animais, manda ela falar sobre planta, essas coisas assim. Ela vai e faz. Ela vai e faz. Inclusive, a Laura, ela faz live. Esses dias agora ela não fez mais live, mas ela estava fazendo as lives, ensinando a fazer os artesanatos que eu faço, né? E ela vai lá, e ela conversa, e ela interage com todo mundo, e ela conta história, e ela faz pergunta. E as pessoas perguntam as coisas para ela, e ela fala. Agora, uma vez ela foi apresentar um trabalho na escola, ela chorou, ela travou, ela não aguentou, porque ela não gostou, não era o tema dela. Não é o que interessa a ela, né? Porque, assim, eles tem essa parte do interesse deles, né? Agora dá coisa assim de dinossauro, de bicho, de animais, pode dar que vai lá e vai funcionar. Aí, os professores, eles não conhecem. Eles não conhecem como é que é as crianças, qual o traço, quem é oral, quem é esquizoide. Eles não sabem disso. Aí todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Certo. E fica aquela coisa chata, né? E aí os pais, eles têm que prestar atenção. A questão do bullying, né? O filho chegou em casa, ficou triste, por exemplo. Chegou triste demais. Não, esse menino não é assim. O que está acontecendo? Vai lá, conversa com teu filho. Pergunta para ele o que foi que aconteceu lá na escola, o que foi que fizeram. Se ele falar qualquer coisa, não o considere como bobagem. Não considere como bobagem. Porque lembra lá nós adultos de hoje, lembra lá na tua infância que teus pais não ligavam pra ti, ou você levava uma surra, ou eles não estavam nem aí? Não faça isso. Não faça isso, vamos dar atenção para nossas crianças. Será que os professores não sabem, ou os professores hoje, não vou falar todos, mas às vezes sabem, mas é quase impossível ele cuidar de 25, 30 alunos no mesmo tempo, na mesma hora, e cumprir a carga horária? Aqui a professora Renata, que nos acompanha desde o início, ela acompanha meu projeto educacional que eu tenho, né? Eu escrevo livro infantis, eu acho que você já sabe disso. E aí ela colocou aqui, você já se perguntou por que as pessoas fizeram isso com você? E aqui a Marisa, também carinhosa, está falando, Peoncast, convida a Laura para uma live. Enfim, em cima disso aí, você já se perguntou para você por que faziam isso com você? Olha, no caso, eu acho que você até respondeu. Você até respondeu isso lá no início já, como a professora está fazendo essa pergunta agora, mas você acabou respondendo de alguma outra forma lá na apresentação, lá no início da live.
Mas só reforça ali para que fique registrado. Sobre o ato de agressão e de indignação, que eles excluíam o indivíduo porque eles não queriam o indivíduo junto com eles, né? Isso. Foi essa a resposta que eu dei? Porque ela tá perguntando por que isso aconteceu com você. Você até alguma Olha, coisa já. Que a Renata tenha a sua resposta registrada aí. assim, eu não sei se é a mesma, mas no meu entendimento, essas crianças que praticam isso nas escolas, esse bullying, por que elas fazem isso? Elas fazem isso porque elas são maltratadas em casa. E para onde correr, não. Não tem para onde correr. A criança que vai lá para a escola e pratica isso com um coleguinha dela, ela não está sendo amada em casa, gente. Alguma coisa está acontecendo com ela na casa dela. Entendeu? Não é sobre aquela pessoa que está sendo maltratada, é sobre aquela que está fazendo o ato de maltratar alguém. Ela está sendo maltratada em casa, porque eu lembro que eu não maltratava ninguém. Eu era maltratada, mas eu não fazia isso com ninguém, não. Por mais que eles me maltratavam, eu nunca fui de... Por isso que eu falo que Deus, ele tem um propósito na minha vida, porque eu não era para prestar, não. E aí, essas crianças lá que faziam isso, com certeza, elas eram maltratadas em casa, não tinha atenção do pai, não tinha atenção da mãe, apanhavam em casa demais. E aí elas fazem isso para poder chamar a atenção. Então, o que tem que acontecer nas escolas? Tanto a criança que sofre lá o bullying, como aquela que faz, tem que prestar atenção muito nisso daí, né? Os pais, eles precisam observar mais isso daí, ir lá, conversar com o professor, conversar com a diretora. Eu vou fazer isso. Se acontecer alguma vez com a minha filha, porque, assim, ainda tem a idade dela, ela está sob a minha responsabilidade, sob os meus cuidados ainda. Ela tem só 9 anos, vai fazer 10 anos, então ela é muito novinha, ela não vai saber se defender ainda, mas quando ela for adolescente, ela vai ter que se defender sozinha, porque eu vou ensinar isso para ela. Eu vou ensinar isso para ela. Eu vou mostrar para ela como que ela vai se defender, né? Na verdade, eu vou ensinar ela a nem ligar, nem dar importância para isso. Aquelas crianças que dão importância para isso, por que elas estão dando importância para isso? Elas não sabem. Elas não sabem nem por que elas estão aqui nesse mundo. Tá cheio de gente que não sabe, gente. Não sabe por que veio parar aqui, não. E aí, por que as crianças maltratam as outras? É porque elas não são amadas em casa. O problema está em casa. O problema tá nos pais. Olha só, eu me lembro que dentro da minha casa, com a minha mãe, o jeito que ela me tratava, o jeito que eu fui tratada, até uns dias desse aí para trás, eu tratava a Laura, vou falar mais a Laura, que ela é a mais velha. A Ana veio no momento que eu já tinha estudado, já tinha começado a estudar o Corpo Explica, né? E já sou outra pessoa. Então, tudo o que eu fiz com a Laura, eu estou fazendo ao contrário com a Ana, para não repetir o mesmo erro, né? A Laura, ela sofreu mais um pouquinho, porque eu não tinha o conhecimento. Então, muitas das vezes, do jeito que eu fui tratada lá na minha infância, eu tratei a minha filha. E hoje eu me arrependo muito disso. Hoje eu me arrependo muito. Tem vezes que eu me pego chorando. Aí as minhas amigas já falaram, Fabi, você não tem culpa disso. Você precisa se perdoar. Você não se conhecia, você não sabia desse conhecimento ainda. E agora você já tem. Aí hoje já trata a minha filha diferente, né? Assim, por quê? Porque vai refletir nela. O que aconteceu comigo na minha infância, eu vou acabar fazendo com as minhas filhas. Gente, não tem pra onde correr, nós somos o espelho. Os pais é o espelho dos filhos. Tudo que aconteceu comigo lá, eu acabei trazendo pra cá, pra minha filha, e fiz com ela. E aí, assim, é muito Deus mesmo na vida da pessoa. Porque, igual a mim, o jeito que eu fui tratada, eu poderia ter me revoltado. Eu poderia ter me revoltado com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Eu poderia ter sido outra pessoa, mas não. Mas Deus teve misericórdia de mim. E eu tô aqui, né, falando com vocês hoje aqui. Não tenho mágoa, não tenho raiva das pessoas que fizeram isso comigo, né? Eu fui, na minha infância, eu ficava num lugar, ficava em outro. Eu não tinha, eu ficava na casa da minha mãe, dormia na casa da minha mãe, morava com meu irmão durante o dia e vinha dormir na casa do meu irmão. Eu ficava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, atrás de um pai, porque eu passei a minha vida toda atrás de um pai. Só que assim, eu não tenho raiva do meu pai,
Não tenho raiva da minha mãe, não tenho raiva dos meus irmãos. Confesso que teve um irmão que eu passei 3 anos odiando ele e eu perdoei ele, porque ele me tratava muito mal, ele me batia demais. E eu perdoei ele, eu amo meu irmão, né? Eu não tenho raiva, então assim, eu falo aqui de coração aberto, eu não consigo ter raiva de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém. Já tive, claro, né? Pelo que eu passei, porque não foi só isso aqui que eu passei por muita coisa. E aí eu me libertei de tudo isso. E aí, e foi agora, foi esse tempo aí, depois que eu conheci o meu irmão, não, meu irmão já muito tempo atrás mesmo, eu já consegui perdoar ele do que ele fez comigo. Mas, assim, outras coisas, aí Fabi, depois que eu me conhecer, né, eu sou livre a, disso. a sua história é maravilhosa e eu tenho certeza que inspira e vai inspirar muitas pessoas. Eu quero convidar você para a gente fazer um quadro aqui que eu acabei não contando para você lá quando a gente Ah, não conversou nos acredito. bastidores, chamado Somos Todos Contadores de Histórias, aonde você e eu construímos uma história juntos, em 1 minuto. Então, você tem caneta. Vamos fazer esse quadro, Contadores de Histórias, e depois a gente volta para você fazer as considerações finais, tudo bem? Você me Ó, pegou, hein? peguei você, mas foi uma falha minha eu não ter contado, não foi maldade. Eu apenas falei várias coisas e esqueci de contar isso para você. Ó, E eu esqueci de perguntar. tranquilo. Anote, por favor, escolha aleatoriamente é, 3 palavras. Aleatória, qualquer palavra. Para mim falar? 3 palavras aleatórias, qualquer uma. Sabedoria. Oi? Sabedoria. Tá bom. Anota aí, sabedoria, sabedoria. 3 palavras, você anota. Sabedoria. Sabedoria, Deus. próxima. Hã? Travou, fala de novo. Próxima. Vou colocar céu. Não, Céu, natureza. natu natureza, Natureza, sabedoria e Deus. É 3? sabedoria, natureza e Deus. Ok. Anote as minhas duas. Meu Deus. Fala. Escola, Escola. Olivia Palito. É, Olivia Palito. O que você tá aprontando? olha só, olha só. Toda boa história começa com Era uma vez. Então você, Fabi, vai contar uma história, você vai misturar essas 5 palavras, sabedoria, natureza, Deus, escola e Olivia. Construir essa história. No momento oportuno, você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto, Fabi. Tudo bem? Meu Deus, como? Então, senhoras e senhores, diretamente do Pará, Ourilândia do Norte, ela, Fabi Tomás, compartilhando sua experiência de Eu Superei o Bullying. Arrebenta, menina. Eram todos nós contadores de histórias. Vamos lá. Ai, Jesus. Era uma vez uma menina que era chamada de Olivia Palito, da escola. Ó, tem escola aqui, ó. E ela sofreu, né, esse bullying na escola, mas ela superou. É 1 minuto só, né? Mas ela superou porque ela tinha Deus no coração. Porque apesar de tudo que ela passou, a mãe dela levava ela para a igreja. E ela adorava a Deus, né? Então, ela conseguiu superar tudo isso através de Deus. E do conhecimento, né? Da busca por esse Deus na igreja. Porque isso é maravilhoso. A gente precisa mesmo levar os filhos para a igreja. E Deus deu sabedoria para ela, para a Fabi. E ela conseguiu contornar tudo isso daí, ela conseguiu passar por todos os obstáculos da vida dela, pedindo sabedoria para Deus e
através da natureza, que é uma das coisas que ela mais gosta, é da natureza. Ela consegue ver o Criador na natureza. E ela conhecendo o Criador, ela sabe, já sabe qual é o seu propósito aqui nessa terra. Por que ela veio aqui, o que ela veio fazer aqui nessa terra? Ela veio ser imagem e semelhança do Criador, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que no mundo há. E hoje ela conhece o propósito de vida dela e já conhece qual é a missão dela, que é abrir a boca para o mundo todo e fazer as pessoas a se conscientizar, a se amar, a se conhecer, a se gostar. Essa é a Fabi. E com esses desafios, desde a infância, desafios viveu. Sempre olhou para os homens, para os namoradinhos, como seu possível pai. Sempre buscando o pai na figura masculina dos namorados. Desafios grandes nas escolas, muitos segredos esse coração ainda guarda. Coisas que não poderão ser reveladas ainda. Outras que por questão de respeito não são reveladas. Sabedoria vem adquirindo. Amor por Deus, natureza. Na escola, sofreu os piores ataques. Bullying sofreu. Mas trouxe a grande lição de transformar. Duas almas maravilhosas fazem parte da sua história. A Laura e a Ana. Com isso, elas estão vivendo as experiências de mãe, de professora, de educadora, de compartilhar, abrindo a boca para explicar, para que outros pais possam também tomar cuidado. Fique vigiando, não acredite no estranho ou alguém da família ou até no vizinho. Respeite, acredite, mas você precisa acompanhar a criança que você colocou no mundo. É assim que ela acredita. Com sabedoria, Deus vem dando esse legado. E com isso, vivendo experiências que só uma mulher sabe no coração os segredos que guarda, ela leva isso para a humanidade. Humanidade que Deus tem misericórdia e compaixão. Porque é isso que Deus tem, misericórdia e compaixão de todos nós. Fabuloso, uma salva de palmas para a Fabi, gente, coraçãozinho. Lindo, Fabi, lindo, lindo, lindo. Que coisa linda. Fabi, obrigado por participar do quadro Contadores de Histórias. Faça suas considerações finais. Estamos chegando aos minutos aqui para finalizar a live. Deixa um beijo para quem entrou, para quem participou, quem vai assistir gravado daqui uma semana, daqui um mês, daqui 10 anos, a gente não sabe, né, a dimensão, né, disso. E lembrando que você ainda, se não é inscrito, se inscreva no canal do Peãocast lá no YouTube, que também vai estar disponível nas plataformas. Fique à vontade, Fabi. Obrigado a Marisa, que sempre acompanha, que é extremamente carinhosa, sempre acompanha nossas lives. Beijo no coração, Marisa. Eu quero agradecer, né, a todos que participaram aqui conosco, né, que colocaram aí também seus questionamentos, suas perguntas. Eu não tive como acompanhar, porque eu falo demais. E agradecer aqui por essa oportunidade de poder estar aqui contando a minha história, né? Eu creio que existem muitas pessoas também que passou por tudo isso, mas que não tem coragem de falar, né? Porque eu digo assim, se você tiver coragem de abrir a boca, de chamar alguém para conversar, para falar o que aconteceu com você, você pode ter certeza que você vai tirar uma tonelada das suas costas e você vai se libertar desse mal que te persegue, dessa trava que você tem, né? Os traumas. É muito importante você procurar alguém de confiança e você falar o que foi que aconteceu com você, seja o bullying, seja um abuso, seja uma molestação, seja lá o que for que aconteceu com você, porque isso vai te libertar, né? E aí a melhor coisa que tem é o ser humano se conhecer, saber quem ele é, né? Se amar em primeiro lugar, porque a gente precisa mesmo se amar, se considerar, se valorizar a cada vez mais. Foi isso que eu tenho buscado na minha vida, foi isso que eu tenho feito na minha vida. E hoje eu sou o que sou, porque eu busquei esse conhecimento e aprendi a me amar também. E uma das coisas, aprenda a gostar da sua companhia. Aprenda a gostar de você mesmo. Faça chazinho para você mesmo. Só você e Deus. E tome um chazinho, tome um cafezinho, coloca a musiquinha. Se ame, se ame, se ame. Porque a melhor coisa do mundo é você se amar. Quando você se amar, você vai amar o mundo todo ao seu redor. Todas as pessoas ao seu redor. Então, é isso.
que eu quero deixar para vocês, esse recadinho. Se amem muito. Gente, obrigado por todo mundo que participou ao vivo e os que estão participando nesse momento gravado, em algum momento no conforto das suas casas, dentro do seu carro ou em algum lugar desse planeta de Deus. Um beijo no coração, Fabi Tomás, beijo no coração, gratidão, parabéns. E na oportunidade quero fazer uma live com a sua filha Laura, para a gente falar sobre criatividade e conhecer um pouco mais ela, se você autorizar. Pode falar com ela sobre cavalos. Não acredito. Chama ela para falar sobre cavalos e você vai se surpreender. Eu vou mandar para você no seu particular a história do meu personagem. Esse é o meu personagem do meu livro, que chama Pulguinha. Pulguinha era meu apelido de infância. É o garoto que quer ter um cavalo, o pai dele não dá um cavalo e ele adestra um porquinho. Eu vou te mandar o link. Eu quero essa história, eu quero essa história. E vou te mandar um livro em PDF para ela poder pintar a história. Pode ser? Pode sim. Pode convidar ela a fazer uma live sobre cavalos que ela vai arrasar. Eu já quero gravar, já quero agendar com ela já para semana que vem. Ó, beijo no coração, saúde, Beijo. Um bom final de semana. Obrigada. Gente, beijo no coração. A todos. Saúde, fique com Deus. Tchau. Tchau.